Fala, família Dreamcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Regis Bezerra e nós estamos aqui em Roma, na Itália, com um cenário maravilhoso aqui atrás, até de uma maneira bem improvisada. Então quero dizer para você, fique tranquilo, fique calmo, que de vez em quando vai passar ambulância, você vai escutar alguns barulhos aqui, mas a gente não poderia perder essa oportunidade de gravar um mini episódio contando um pouco da nossa trajetória, contando um pouco sobre casamento. E é por isso que eu estou aqui do lado da minha metade, Larissa Bezerra, que está aqui como convidado especial. Não poderia ser outra pessoa, né, amor? Isso, é um motivo de muita alegria. Nós estamos aqui nessa cidade maravilhosa, onde a culinária tem roubado mesmo o nosso coração. Para quem gosta de macarrão, pasta, tem sido algo maravilhoso. E hoje nós vamos estar falando sobre as nossas bodas de linho. Estamos celebrando os nossos 13 anos de casamento junto nessa jornada intensa, porém maravilhosa e cheia de aprendizados. Com certeza. Então, ó, já quero dizer para você, você que ainda não inscreveu no nosso canal, clica agora lá, tá bom? Vai no Instagram, o Instagram do Dreamcast oficial, e lá você vai encontrar o link da bio. Você não pode perder episódios como esses e tantos outros que virão pela frente, tá bom? A gente está aqui para falar sobre casamento, o tema do Dreamcast. Embora estamos em Roma, não vamos falar sobre o Coliseu, vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. A gente quer dizer para você que a gente quer compartilhar a nossa história de casamento, entrar nesse tema porque a gente acha muito relevante, muito importante para a nossa família que nos segue. Então, eu estou aqui ao lado da minha princesa. Eu quero começar aqui já lendo a palavra, viu, amor? Sim. Quero ler uma passagem da Bíblia que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 4, tá? O versículo, a partir do versículo de número 9, que diz o seguinte, olha: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Amém? E o versículo de número 12 diz: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Uau! Tá? É muito importante a gente entender. Eu estou aqui com a minha esposa maravilhosa, e a gente está fazendo uma viagem incrível. A gente saiu dos Estados Unidos dia 14 de abril, chegamos em Paris dia 15 de abril, ficamos em Paris 15, 16, 17, 18, isso. E a gente chegou aqui ontem em Roma, na Itália, dia 19, e para nós está sendo uma viagem incrível, até porque nós estamos comemorando o nosso 13º ano de casamento, e é por isso que nós queremos usar esse episódio para falar um pouquinho sobre a nossa trajetória como Sim. casados, como pais de família, né? Vivendo o quê? A gente fala muito sobre sonhos, sobre propósito. A gente está vivendo um sonho. Amor, conta para nós um pouquinho, conta para nossa família do Dreamcast. Como que tem sido esses 13 anos de casado? Como tem sido a sua experiência? Meu Deus! Meu Deus! Eita! Eu posso dizer que casamento não é perfeito, mas ele é essencial na vida do ser humano. E é algo lindo, maravilhoso que o Senhor constituiu na Terra. E esses 13 anos, eu costumo dizer que todo começo é difícil, né? Mas não é impossível. E nós casamos muito cedo, né? Eu tinha 20 anos de idade. Você tinha quantos anos? Eu não casei tão cedo, que eu tinha 27. Pois é, você tinha mais maturidade que eu. E eu casei muito cedo, né? Então eu cheguei nos Estados Unidos com 18 anos de idade, com 20. Né, a gente já estávamos ali prontos e preparados para um casamento. Eu não digo preparado, mas a gente estava pronto com a decisão. E foi muito difícil, porque envolve cultura, envolve criação, educação, crenças. Você veio de uma família completamente diferente da minha. Mas o que nos uniu e o que nos levou a estar aqui hoje celebrando foi a decisão de amar todos os dias. Então, nós decidimos amar e não abandonar o processo. Né? Embora que muitas vezes passe para a nossa mente, será que vai dar certo? Será que é isso?
E o importante é que a gente embarcou nessa jornada com uma passagem de ida, mas sem passagem de volta. Então eu posso dizer que os anos foram nos ensinando a como lidar um com o outro, a como amar um ao outro, a como conhecer, porque o casamento é isso, você casa para conhecer, você casa para namorar, você casa para praticar o ato do perdão, que é todos os dias, é mais de 70 vezes 7, é infinitamente mais. E eu estou aqui nesse lugar tão lindo, tão maravilhoso, celebrando as nossas bodas de linho. E o linho, ele é um dos tecidos mais antigos. E o linho também fala muito sobre a resistência, sobre a resiliência e sobre a honestidade. E tá celebrando as nossas bodas de linho, para mim é um motivo de muita alegria. Por quê? Porque a cada ano nós temos nos fortalecido no Senhor, na palavra. O Senhor tem sido o centro da nossa vida, o centro do nosso casamento. E o Senhor, de fato, tem sido o que tem nos fortalecido, o que tem fortalecido o nosso cordão, né, a nossa aliança, para que seja mais forte, né, no nosso relacionamento, no nosso vínculo, na nossa aliança, na nossa comunhão. Então, a cada dia que passa, eu tenho aprendido a te amar mais, a gostar de estar mais com você. Né? Sim. E assim, eu posso dizer, para aqueles que me conhecem, sabe o quanto eu amo ser uma pessoa casada e o quanto eu amo estar com você. Então, nesses 13 anos, eu tenho descobrido que não você somente é o meu eterno namorado, mas você é também o meu melhor amigo, o meu pastor, o meu mentor, aquele que caminha comigo, aquele que eu tenho aprendido a cada dia a amar, né, nos pequenos e nos grandes detalhes. Temos nossas adversidades? Sempre vamos ter. Enfrentamos chuvas e tempestades, mas o importante é que a gente ande junto, de mãos dadas, lado a lado. Muito bom, muito bom. Dá um conselho pra gente, porque é o seguinte, é muito importante até ressaltar isso aqui. As pessoas às vezes olham e acham que a gente é o casal perfeito. Sim, né? Acham que nós não somos. O casamento perfeito, digamos assim. Gente, todo casamento tem sua diversidade, né? Todo casamento tem suas provas. Mas uma coisa que eu acho interessante, amor, é que no nosso casamento a gente tem praticado perdão e como você falou, é algo diário. Constante. É constante, gente. Olha, o que eu aprendo com essa passagem de Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do versículo 9, que fala melhor andar em dois do que um. Eu confesso para você que andar sozinho é mais fácil, né? Você não precisa sacrificar tanto, você pode decidir a hora que você quiser, você pode fazer tanta coisa só. Andar sozinho você pode até chegar mais rápido, mas só que andar a dois você chega mais longe. E um casamento, ele foi feito, né, para que você possa trilhar lugares mais longe, lugares mais distantes. Porque um casamento não pode ser apenas para 2, 3, 4 anos. Sim. Então, a importância de andar em dois, né, até Salomão escrevendo aqui sobre Eclesiastes, ele retrata essa importância de você valorizar andar em dois, estar unido. Porque o que traz resistência na vida de uma pessoa é você se unir a outra pessoa. Sim. E retratando aqui sobre casamento, é óbvio que, por exemplo, a Larissa, ela tem, né, as suas preferências, que são diferentes da minha. Então, assim, um casamento sempre vai ter essas dificuldades de você aceitar, mas só que um corrige o outro. Sim. Entendeu? Com amor. Com amor. E com paciência. Essa questão de, às vezes, ser difícil andar em dois, pode até ser difícil, mas a gente cresce quando a gente anda em dois. A gente cresce porque a gente está constantemente, né, digamos assim, confrontando com amor, não afrontando, tá? Mas confrontando com amor para o crescimento do outro. Sim. Eu consigo enxergar na Larissa aquilo que ela às vezes não enxerga nela mesma. Verdade. Entendeu? Então, por isso, é importante haver o confronto com amor para que haja crescimento. E assim, na minha vida, ela consegue enxergar em mim
coisas que eu não consigo enxergar. Verdade. Você tá entendendo? Verdade. Então a gente valoriza muito isso. Eu acho que o sucesso do casamento, principalmente na vida de um homem, eu quero ler outra passagem aqui, que diz o seguinte, uma passagem que eu amo de coração, porque as pessoas falam muito sobre sucesso. A gente está vivendo uma fase hoje, amor, sucesso, onde sucesso, todo mundo quer ter sucesso. Todo e mundo sucesso quer ter... é uma palavra subjetiva, né? O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. Sim. Mas olha que interessante. Salmos, livro de Salmos, fala... Ai, meu Deus, eu me perdi. O livro de Salmos fala sobre algo que eu amo de paixão. Eu vou ler para você aqui. Salmos de número 128, que é o que eu uso como base para a minha vida. Para você que é homem, tá? Para você que é homem, que quer ter uma vida de prosperidade, você que quer ter uma vida de sucesso, prosperidade na sua casa. Olha que conselho nós temos aqui em Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, tá? Aí, isso aqui é um princípio da palavra. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí vem as promessas para quem cumpre princípios. Pois comerá do trabalho das tuas mãos. Tem que trabalhar, viu, homem? Homem, você precisa trabalhar. Às vezes o homem... Não pode comer o pão da preguiça, viu? Olha que interessante. Às vezes o homem quer exigir um avião, mas ele não quer bancar o avião. Verdade. Entendeu? Então, um conselho profético, pra você que viu? é homem, quer uma esposa bonita, quer ter uma família de sucesso, você precisa ter essa consciência de provisão. Sim. Prover para o seu lar. Sonhe grande. A gente fala muito sobre sonhos e propósitos, né? E a provisão Deus colocou na mão do homem. Na mão do homem. Deus provê para o homem prover para a família. Sim. Aí, olha o princípio e olha a consequência do princípio. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. A consequência, comerá do trabalho das suas mãos, tu serás feliz e tu irá bem. Olha, aí vem a promessa. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Uau! Aí vem promessa para os teus filhos, tá? Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será próspero um homem que teme ao Senhor. Que anda em sabedoria. Que anda em sabedoria. Quer prosperidade? Tema ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso é um princípio da palavra. Depois que você cumprir isso, irmão, consequências do céu virão sobre a sua vida. Sim. Mo, que conselho você dá para as mulheres nos dias de hoje? Eu acredito assim, assim quando eu casei, quando eu conheci o Regis, uma coisa que mais me atraiu nele foi a integridade dele. Muitas vezes nós mulheres, eu não sei como andam os pensamentos das mulheres por aí, mas elas visam somente no material. Eu quero casar com uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa pronta, uma pessoa que tem um bom trabalho, um bom emprego. Então, assim, muitas vezes nós não queremos construir, né? Um ministério. A gente quer algo pronto, tudo pronto. Então, quando eu conheci ele, eu conheci várias outras pessoas. Mas o que me chamou a atenção no meu esposo é que ele quis me levar para o altar. E tem muitas mulheres que não têm sido levadas para o altar, mas têm sido levadas para a cama. Então, assim, por que eu falo tão abrangentemente? Porque você tem a decisão de você escolher quem você quer caminhar para a vida inteira, entende? Então, quando eu conheci meu esposo, ele quis me levar para o altar. Ele me levou para a mesa do Senhor. Então, eu encontrei nele o que eu não encontrei em nenhuma outra pessoa. Alguém íntegro. Alguém que não estava comigo só por um momento. Alguém que não estava comigo por um dia. Mas alguém que quis estar comigo por uma jornada. Então, assim, que você possa encontrar uma pessoa que não vai estar com você somente algo momentâneo, sabe? E às vezes a gente perde tanto tempo em tantos os lugares que não vai agregar nada. Então, os lugares que você frequenta, sim, precisam ser lugares que vão ser edificados e edificarão pessoas. E é algo que eu encontrei no meu esposo isso. E o que você pode trazer para o seu casamento?
uma das coisas que eu tive que aprender, e não foi fácil pra mim. Por quê? Porque eu não vim dessa cultura. Eu tive que aprender a me comunicar bem. Eu tive que aprender a respeitar o meu esposo, né? Porque muitas vezes nós mulheres, nós não pecamos com os nossos olhos, mas pecamos com o quê? Com a nossa língua, né? Então a forma como você fala, o que você fala, quando você fala. E hoje o Senhor tem me dado essa maturidade. Então, assim, ao longo das experiências que a gente tem vivido, eu tenho me aprendido a posicionar no Senhor com sabedoria, com respeito, comunicação, porque eu acho que comunicação, ela é a engrenagem do casamento. Muitas vezes nós mulheres, nós não gostamos de comunicar com o nosso esposo, né? Então, assim, eu tenho aprendido a comunicar e respeito. Nós temos que respeitar o nosso esposo, temos que respeitar o nosso cônjuge e nós temos que respeitar, né? Respeitar até o limite do outro. O limite do outro, ter o espaço do outro. Então, por exemplo, nós temos personalidade distinta. Eu sou uma pessoa bastante intensa, comunicadora, mas da mesma forma que eu sou intensa para amar, eu sou intensa para me frustrar. E no meio da minha frustração, o meu esposo, ele reconhece o limite. Eu preciso pelo menos de uns 5 minutos para eu reposicionar, para eu, né, me acertar novamente. Então, assim, eu digo que o casamento é para você se conhecer, não é para você se blindar um do outro. Mas é para você se conhecer, para você ter prazer, para você desfrutar, é para você viver, é para você aprender, é para você crescer, é para você amadurecer, aplicando os princípios da palavra, que é temendo ao Senhor. Então, quando eu amo meu marido, primeiro eu temo ao Senhor. Será que se eu falar isso para ele, eu vou entristecer o Espírito Santo? Porque nós que servimos ao Senhor Jesus, a gente tem como maior mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, se eu fazer algo para o meu esposo, será que eu vou estar entristecendo ao Senhor? Será que eu vou estar entristecendo a mim? Então, o que é ter um casamento de sucesso? É andar nos princípios da palavra. Então, tem coisas que meu esposo não gosta. Ah, mas isso aí é individualismo? Ou você está praticando a individualidade? Não. Se eu e ele nós somos um, eu preciso sim saber o que o meu esposo agrada e o que ele não agrada, e assim vice-versa. Então, assim, ao longo da vida, nós temos aprendido muito. Uma das coisas que a gente mais tem aprendido como eu já falei, é a comunhão. É a comunhão dentro da nossa casa, é ter Jesus na mesa, é ter Jesus na nossa cama, entendeu? No nosso quarto, nas nossas orações antes de dormir. Então, é caminhar juntos à luz da palavra. Jornada, né? É uma jornada. É uma jornada. E é tão interessante, gente, porque é o seguinte, a gente está comemorando o nosso aniversário de casamento, a gente está indo para Israel hoje. Isso, que é um sonho. É um sonho. A gente viveu fases, a vida é cheia de fases. É muito importante você entender isso. Nem sempre, né, a gente pôde estar em ambientes como esse que Sim. a gente tá vivendo agora. A gente está comemorando o nosso 13º aniversário de casamento, Sim. fazendo uma viagem incrível, tá? Mas o primeiro ano de casamento a gente comemorou de uma maneira muito diferente. Em casa. Em casa. Na mesa. Então, Uma assim, comida simples. Uma comida simples, O que mas dava para comprar. você sabe o que eu acho interessante? Você tem o poder de mudar o ambiente. Você não pode ser influenciado pelo ambiente, tá? A gente respeitava o nosso limite, até Sim. porque o primeiro ano de casado, a nossa Só dívida. condição era totalmente diferente. Escassez. Mas a gente usufruía da melhor maneira possível, Sim. de acordo com o que a gente podia. Então, por exemplo, cuidado com aquilo que você libera dos seus lábios, porque a Bíblia fala que a palavra ela tem poder. Sim. Então, o que acontece? Talvez a fase que você está vivendo agora não é aquela fase que você gostaria de viver em casal. Talvez tenha alguém que vai assistir esse vídeo, Sim. que também vai estar comemorando o aniversário de casamento, e talvez gostaria de estar num lugar como esse. Na nossa vida nem sempre foi assim, mas uma Sim. coisa a gente sempre soube. A gente sempre soube valorizar a fase que a gente estava vivendo. E celebrar. E celebrar. Independente da situação, da circunstância que a gente estava vivendo, a gente tinha certeza que aquela fase Iria passar. não iria determinar quem nós somos, Sim. né? Uhum. Nós era uma fase que passa, porque tudo passa,
E a gente toma cuidado muito com aquilo que a gente libera da nossa boca. Quero até ler uma passagem também que está em Salmos, no capítulo 30, Salmos de número 34, versículo de número 12, que ele fala assim, uma pergunta, tá? Quem é o homem, aí aqui fala homem para homem, mulher, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? É uma pergunta. Quem de vocês aí que deseja a vida e que vocês querem largos dias para ver o bem? Uma pergunta, tá? Olha o segredo. Se você quer isso, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta do mal e faz o bem. Procura a paz e a segue. O que eu quero falar com isso? Uau! Gente... Se eu tivesse lido essa palavra no meu primeiro ano de casamento, nós não teríamos passado tantas dificuldades. Mas é como eu falei, a vida é cheia de fases. Nem sempre a gente viveu uma vida de sabedoria com as palavras. Sim. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não é obrigado a viver sempre essa vida, né, de escassez e essa vida de murmuração, entendeu? Você não é obrigado a viver sempre assim. Agora, a nossa palavra tem poder para mudar o ambiente, para mudar a atmosfera espiritual. Então, eu quero deixar para você, tome cuidado com o que você fala, com o que você profere da sua língua, né, amor? Eu acredito, assim, que eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu não sou uma pessoa que gosta de esconder quem eu não sou. E eu olho para a minha vida, e hoje eu estou compartilhando com vocês algo que eu já vivi. Então eu não tenho vergonha de dizer quem eu era, porque eu sei que eu não sou essa pessoa. Mas o primeiro ano do meu casamento, eu usava muito a minha língua para amaldiçoar. Tudo a reclamação. Eu reclamava de tudo, eu reclamava da casa, eu reclamava do marido, eu reclamava de fazer uma comida, eu reclamava, a minha vida era uma reclamação. E era essa adoração que eu entregava para o Senhor. Então, como a Bíblia diz assim como você pensa na sua mente, assim você é. Então, eu era um poço vazio de murmuração, de lamentação. Então, o meu ambiente era um ambiente muito hostil. Por quê? Porque eu era aquilo. Eu desfrutava aquilo. Eu desfrutava do fruto que saía da minha boca. E a gente vivia aquele estilo de vida porque eu profetizava isso. Mas um dia o Senhor veio sobre mim, ele me deu. É como se a mão do Senhor me cobrisse. E ele trouxe um entendimento. E o primeiro lugar que o Senhor tocou não foi no meu coração, mas foi nos meus lábios. E ele dizia assim: Larissa, você precisa mudar o direcionamento das suas palavras. E eu comecei a transformar a minha murmuração em gratidão. E tudo começou a mover na nossa vida. E assim, por mais difícil que era, eu olhava para a circunstância, eu queria falar, e Deus falava assim: não é para falar. Então eu fiquei mais ou menos 3 anos em silêncio, aonde eu falava pouco, né? Aonde o Senhor pediu para mim as minhas palavras. E às vezes é isso, a gente precisa fazer um jejum, não somente de comida, mas de palavra. Se não vai edificar, não fala, né? Se não vai contribuir, não fala, porque a tua palavra tem poder. E quando começou a mudar isso na minha vida? Quando eu tive os meus filhos. Eu costumo dizer que os nossos filhos são termômetros sentimentais, emocionais na nossa vida. Por quê? Porque agora você tem uma criança e você tem que ser o exemplo daquela criança, sim ou não? Sim. Sim? Então eu pensava assim, a minha vida é uma vida de labuta, uma vida só de murmuração, de lamentação. Agora eu tenho uma criança. Nós temos 3 filhos, Gabriele, Joseph e Evelyn.
E o meu maior medo é que os meus filhos fossem parecidos comigo naquela fase hostil que a gente estava vivendo, que era uma fase difícil, complicada, muitas intrigas, muitas discussões, dissessões, e eu não queria aquilo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a olhar para dentro de mim e eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, aonde eu preciso ser transformada? E o Senhor falou para mim, as tuas palavras precisam ser transformadas. E hoje nós temos nossos 3 lindos filhos e são crianças maravilhosas. As pessoas que conhecem a gente sabem o quanto eles são simples, íntegros, o quanto eles são educados, o quanto eles são generosos. Por quê? Porque houve um posicionamento. Então, assim, eu quero deixar para vocês, mulheres, principalmente nós que falamos demais, que você possa vigiar nas suas palavras, que possa ser a tua atitude, a tua ação, talvez para ganhar até o seu cônjuge, que ainda não serve ao Senhor Jesus. Porque a gente não vai ganhar as pessoas que estão ao nosso redor pelas nossas palavras, mas é pelo joelho, pelas nossas orações e pela nossa conduta. Uau, importante isso, gente. E para finalizar, sim, porque a gente tem um dia corrido, sim, né? E é o seguinte, eu gostaria, amor, que você compartilhasse, porque as pessoas se conectam com as dores. Sim. Não é? Porque, gente, o nosso casamento hoje é assim, é a graça de Deus. Sim. Nem sempre a gente foi isso aqui. A gente teve muita dificuldade. Foram muitas desconstruções. Tivemos muitas crises no nosso casamento. Sim. E eu queria que você compartilhasse com o pessoal o que você viu de diferença. O que, assim, algo que te marcou no passado, só para contar um pouquinho, assim, um exemplo de algo que uma crise, por exemplo, digamos assim, e depois o que mudou? Eu acredito, assim, que tudo na nossa vida vem da nossa construção. Então, assim, a vida do ser humano é baseada na infância. Então, eu não tive esse ambiente familiar dentro da minha casa. Então, eu não tive esse modelo familiar onde eu pude olhar para um homem ali que simbolizava um marido e uma esposa. Então, meus pais são separados, eles nunca foram casados, mas eu sempre tive um sonho de ser esposa e ser mãe. Esse sempre foi meu maior sonho. Mas, por causa da minha trajetória de vida, eu fui sendo uma pessoa muito frustrada, porque muitas vezes você deseja algo e aquilo não acontece. E eu sempre desejei ter uma família, né? Sempre desejei ter a casa cheia. E conforme isso não aconteceu na minha infância, isso gerou uma frustração muito grande. Então eu era uma pessoa muito fechada, muito hostil, muito cheia de dores, por mais que eu fosse nova. Então eu quero deixar essa mensagem para os pais que talvez são separados, né? Que talvez tenham outros casamentos. Deem atenção mais aos seus filhos, né? Saiba a cuidar mais das emoções dos seus filhos. Então, assim, porque isso vai servir para quando eles constituírem uma família. Eu lembro que um dia eu estava na escola da minha filha e eu conversei com uma criança e os pais dele eram separados. E eu perguntei assim, você tem um sonho de casar? E essa criança me disse assim, eu nunca vou querer casar na minha vida. Então, assim, o que eu comecei a estudar nessa criança? É que o exemplo dos pais dele gerou como uma negatividade para o futuro dele. E a palavra do Senhor fala assim, da mulher de Provérbios, que ela ri para o futuro. A mulher que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, ele encontra alegria no futuro, porque ele sabe que o futuro dele já está sendo planejado por Deus. Mas aquela criança que eu tive um encontro, e aquela criança dizia assim, quando eu tiver 18 anos, eu vou morar sozinha, vou ter a minha vida, e eu vou morar num apartamento e vou ter um cachorro. Aquela criança, ela perdeu a perspectiva
perspectiva de uma família. Por quê? Porque ela não teve uma família na infância. Então, assim, eu sei que para cada fase difícil da sua vida, você pode tirar algo bom ou algo ruim. Eu decidi que para minha fase difícil, eu quis escolher algo bom. Eu quis escolher ter uma família, eu quis escolher ter um casamento, eu escolhi ser mãe. Eu costumo dizer assim, a maternidade me escolheu. Eu amo ser mãe, eu amo estar na minha casa, eu amo, meu esposo sabe, eu amo preparar a mesa, eu amo, isso me completa. Eu encontrei no casamento satisfação, eu encontrei prazer, eu encontrei alegria, simplesmente estar cuidando daquilo que o Senhor nos deu, né? Que é o casamento. Eu acho que é o maior bem da família, é o matrimônio, é o casamento. E assim, e o mais lindo disso tudo é o Senhor me dar graça e longevidade para eu envelhecer do lado da pessoa que eu escolhi. E eu quero viver isso, sabe? Eu quero envelhecer. Eu quero terminar os dias ao lado da pessoa que eu escolhi. Passar toda a minha vida. E às vezes as pessoas falam assim, mas é só uma pessoa? Uma pessoa é suficiente para te fazer feliz. Você não precisa de várias, né? Às vezes você vê pessoas que entraram em casamento, saíram em casamento, divorciaram, já estão no quarto. Por quê? Porque primeiro você tem que encontrar a felicidade em si, para depois você entregar a felicidade para o próximo. E eu posso me considerar uma pessoa feliz, mas eu tive que aprender à luz da palavra. Não tem uma fórmula mágica, não tem como eu acordar hoje e amanhã eu sou feliz, não. Hoje eu sou uma pessoa feliz, vivemos um ambiente feliz, porque nós caminhamos lado a lado com o Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, porque é quando eu abro a palavra de Deus, é que eu recebo um direcionamento do Senhor. Então, assim, eu lembro que inúmeras vezes eu dormia magoada com meu esposo, chateada com meu esposo, frustrada, e eu deixava aquela mágoa. Não, eu também. Você também, amor? Empurrava. Ah, é verdade. Empurrava. Gente, não. Era difícil. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um milagre de Deus. Nem sempre a gente foi assim. Então houve uma restauração muito grande no nosso casamento. Sim. E a gente quer usar dessa restauração para restaurar outras pessoas também. Quem né? muito ama, muito perdoa. E como eu comecei a olhar isso, quando eu olho que os olhos do Senhor estão sobre mim, a palavra do Senhor diz assim, que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumados. Consumidos. Olha, minha esposa está me corrigindo aqui. E o que eu trago isso para a minha vida? É que da mesma forma que nós recebemos misericórdia, da mesma forma temos que entregar misericórdia. Não somente para o nosso cônjuge, mas para os nossos amigos, para as pessoas que caminham com a gente, para as pessoas que estão na nossa mesa, para os nossos filhos. Então, assim, e muitas vezes a gente recebe a misericórdia de Deus, mas a gente não entrega. Se eu recebo o perdão do Senhor, por que não perdoar? Se eu recebo o amor do Senhor, por que não amar? Se eu recebo a graça do Senhor, por que não compartilhar essa graça? Então nós estamos vivendo algo que nós estamos recebendo de quem? Daquele que nos chamou, daquele que nos predestinou para viver uma vida em abundância no Senhor. Então você vive um casamento perfeito, Larissa? Não, mas aquele que é perfeito tem ensinado a viver um casamento em amor, em comunhão, no partir do pão da nossa mesa, em perdão, em alegria. E é esse casamento que a gente quer compartilhar para vocês. Tem que perdoar todos os dias, gente. Gente, a toalha, eles vão jogar a toalha no chão, não adianta. Eles vão deixar o sapato na porta da entrada. Eles não vão levantar a tampa. Entendeu? A tampa... Amor, tem como você abaixar a tampa do vaso? De vez em sempre. Entendeu? Essas coisas... Gente, só na eternidade, entendeu? Quando chegar lá no céu, a gente conversa. Isso. Conversa com Adão, é culpa de Adão. Sim. Gente, mas é isso aí. A gente queria muito usufruir desse cenário, desse tempo, para compartilhar um pouquinho dessa viagem que a gente está fazendo em comemoração ao nosso 13º ano de casamento. Está sendo incrível. E graças a Deus, que Deus coloca pessoas, né, para estar disponíveis, né, como o nosso querido abençoado que está aí nos servindo.
para fazer isso tudo aqui acontecer, tá bom? Esse é o Dreamcast, a gente fala muito sobre sonhos, sobre propósitos, e estar aqui é um sonho pra gente que está se realizando, né, amor? Sim. E ir para Israel, a gente está indo hoje à noite, é um sonho que se realiza, e o nosso podcast é sobre isso, a gente quer ultrapassar fronteiras para gravar episódios bem legais como esse, com outros convidados que virão pela frente também. Nós queremos dizer para você que não coloque limite nos seus sonhos. Sim. Tá? Não coloque limite nos seus sonhos. O que nós estamos vivendo aqui foi fruto de sonhos lá atrás. Sim. E de muito trabalho, de muito sacrifício, que às vezes a pessoa olha, vê os resultados, mas não vê o sacrifício, não vê o processo que a gente passou para poder chegar aqui. Então, casal, você que é casado, recém-casado, você que já está casado há algum tempo, eu te peço, pelo amor de Deus, sonhem juntos, construam memória juntos. Olhem nos olhos, tiram 10 segundos para olhar nos olhos um dos outros. Fazem o V0. Assim, beijem mais, porque beijar não é pecado. Você não pode ficar beijando antes de casar, né? Mas depois de casar tem que beijar muito, abraça muito, né? Então, eu recomendo, sonhem grande. Sim. Gente. Não coloquem limites sobre os sonhos de vocês. Agora entenda que o teu sonho, a realização de um sonho é proporcional ao teu nível de sacrifício. Tá? A gente teve que sacrificar muita coisa para poder viver o que a gente está vivendo isso aqui hoje. Então é isso. Eu quero deixar para você um grande abraço. E você que vai assistir esse episódio, que você possa ser edificado. Liberem palavras de afirmação. Eu te amo, você está lindo. Homens também precisam escutar. Eu olho, eu olho pro meu esposo. Amor, obrigada por essa viagem maravilhosa. Assim. Você é lindo, amor, você é o meu herói. Assim como a gente gosta de receber elogios, elogiem também o seu marido, né? Às vezes quando arruma a cama, dificilmente, mas quando arruma, então assim, a gente às vezes vive um senso tão grande de crítica, às vezes o marido quer até abrir a porta do carro, não, pode deixar. Eu às vezes sou assim, e eu não, amor, muito obrigada. Então assim, sejam gentil, generosa, amorosa, né, sejam doces com o seu marido, honrem eles. Então assim, não fica expondo os defeitos um do outro, né? Então, e caminhem juntos. Mas é isso aí, gente. Tá dado o recado, tá dado o conselho. Vivam, né? Cada dia como se fosse o último dia da sua vida. E aproveite, porque nós só temos o quê? Uma vida pra viver! Tchau, um abraço. Beijo! Esse é o Dreamcast. Um beijo pra vocês. E vamos embora, porque o tempo tá corrido, gente. Beijo, amor.